Fala galera, estamos nos aproximando do final dessa terceira temporada de From. Teremos os 2 episódios com o título de Revelações, parte 1 e parte 2 nos próximos 2 domingos. E galera, o novo canal me mandou aqui através do Instagram, simplesmente, cara, uma matéria do The Wrap que lista ali 5 questões que a terceira temporada precisa responder até o final. Essa matéria, ela vem ainda do dia 1º de novembro, ok? Então, assim, tem algumas coisas ali que provavelmente a gente já tem algum tipo de caminho, ou daqui a pouco já tem até elucidado o que exatamente é, tá? Então, cara, como eu gosto de trazer algumas matérias também, assim, para quem já acompanha aqui o canal, sobre o universo The Walking Dead, também gosto de trazer sobre isso com outras séries, tá? Que começam também, assim, a tomar cobertura aqui do canal. Então, nesse momento, galera, vamos acompanhar aqui que essa matéria do The Wrap fala sobre From, tá? Primeiro ponto que eles trazem, ó, o que exatamente são as pessoas, monstros, que vêm à noite. Deles começam assim, ó. Essa é honestamente a maior pergunta que a maioria dos fãs provavelmente tem desde que entraram no mundo assustador e aterrorizante do criador John Griffin. A maioria dos monstros são seres conscientes e sedentos por sangue, que se apresentam como pessoas comuns de aparência normal. Tá? Essa parte toda a gente já conhece, tá? No entanto, então o Garoto de Branco, que voltou a ter uma grandíssima importância desde os eventos ali do flashback do Victor novamente apresentados pra gente, que o Garoto de Branco vai ter sim muita importância, cara, ou aparentemente é o que deve acontecer nesses 2 próximos episódios, tá? O Garoto de Branco, ele é mostrado como um dos únicos recursos úteis para os habitantes da cidade, mas apenas alguns conseguem vê-lo, Tabitha, Ethan e Victor. Mas falando sério, porque os monstros ainda não têm um nome oficial? Cara, essa questão toda aqui, tá, sobre os monstros, até vem um ponto importante, tá, que é interessante a gente falar, que os monstros nos últimos episódios, eles têm até ficado muito em segundo plano, para não dizer assim, ó, eles têm saído um pouco, né, da narrativa principal, porque a gente tem visto as ações acontecerem ali, em plena luz do dia, e como os eventos eles estão muito próximos dos últimos episódios que a gente está acompanhando, a gente não tem passado mais por esse período da noite ali. Ou seja, os monstros, eles estão, alguns episódios, inclusive, não só não tendo um foco ali, mas realmente eles não aparecendo até. Essa questão do nome não é algo até assim, cara, que me tira realmente, assim, pô, o questionamento na minha cabeça, por que não tem uma definição e tal. O que realmente me interessa, que acho que não vai ser esse momento de final de terceira temporada, que realmente vai acontecer algum tipo de explicação, é a origem deles realmente para existirem, como é que funciona essa questão até de origem deles próprios. Tá? Muito do que eu estava até pegando de teoria do que poderia acontecer em relação a Fátima, tudo mais, daqui a pouco o que está sendo criado dentro dela ali, ser a possibilidade de ser uma origem de como os monstros, né, podem ou não, tipo, ganhar vida, literalmente, né? E a galera já começando a teorizar, não, porque é o sorriso, porque não sei o quê. Acho que essa questão da Fátima, que inclusive, tá? Porque eu já tô falando dela aqui, é a segunda questão que essa matéria do Rap traz, tá? O que diabos está acontecendo com Fátima? Como essa matéria é o dia primeiro, a gente já tem, obviamente, ali um indício bem mais forte por causa da mulher de kimono, por causa do que o Edwin faz, por causa também da certeza de ter sim o filho ali dentro, né? E não ser da Fátima. Ou seja, aquilo que aconteceu lá com o ultrassom, do ultrassom ter capacidade de realmente ter a leitura sobre o que estava vivo dentro da barriga da Fátima naquele momento. Isso, tá? Sobre os monstros, é algo, cara, que obviamente que eu quero ter uma explicação, mas assim, ó, para esses 2 últimos episódios, eu acredito que eles vão focar muito mais no que é da questão da viagem no tempo, em relação ao que a Julie acaba tendo lá nas ruínas, e também essa busca toda do Victor para descobrir essas respostas ainda mais sobre o passado da cidade, tá? Eu sei que tem uma galera, cara, que não tá tão interessada assim nessa resposta sobre o passado da cidade, tá? Que quer ver muito mais essas explicações desse tempo que eles estão para desvendar o mistério. Mas, galera, não adianta, a gente tá vendo uma série de mistério onde as coisas vêm por partes, nessa grande montagem, desse grande quebra-cabeça que realmente é From. Ou seja, todo o preenchimento de lacuna, ele é realmente importante para que a gente vá juntando tudo e nós próprios espectadores ir encontrando um padrão, como o próprio Jade está tentando procurar e achar realmente esse padrão ali, para assim desvendar esse grande mistério. Então, assim, acredito que essa questão dos monstros é algo que
Pô, eles vão aparecer no próximo episódio. Isso já tem, inclusive, na promo, né? Tem aqui já o vídeo, cara, com teorias sobre o próximo episódio também. Eles aparecem ali no próximo episódio. Então, eles vão voltar, sim, a aparecer. Vamos entender com qual importância também que vai acontecer. Mas a origem deles, cara, é algo que me interessa demais, mas não acredito, repetindo, que vai ter algum tipo, cara, de resposta nesses 2 últimos episódios. Não é por esse caminho, tá? O segundo questionamento que eles colocam é sobre a Fátima. A Fátima, a gente já está tendo um desenvolvimento muito mais, né, rápido do que essa matéria que está colocado. A Fátima, sim, é um personagem, cara, que corre um grande risco nesse momento final de ter a sua morte por causa não só, né, do que está dentro dela ali, mas sobrevivência literalmente ao parto, que, né, possivelmente vai acontecer. Inclusive, a preparação toda ali da bolsa de sangue eu gostei muito, cara. Eu vou agora pedir perdão violento pra pessoa que largou, cara, esse comentário ali, que é uma baita de uma teoria sobre por que o Elgin já prepara aquela bolsa de sangue para a sobrevivência de quem está dentro da Fátima, né? Então, assim, a Fátima, ela parece estar encerrando a sua jornada toda dentro da série. Então, o que está dentro dela ali é algo que a gente vai ter, sim, cara, para mim, elucidado nesses 2 próximos episódios. A terceira questão que eles colocam também já é algo, tá? Que está parcialmente já explicado, tá? Por quê? Eles colocam assim, ó, quem é o Christopher e o que há com aquele boneco? O Jasper, a gente já entendeu exatamente a sua função ali, e a sua função meio que está encerrada, porque era realmente fazer com que o Victor tivesse as informações que ele estava tanto buscando. E essas informações vieram, inclusive, com essa força toda, novamente nosso garoto de branco, voltando para a história, né, como aconteceu. Então o Jasper, ele deixa de ter uma importância a partir de agora, assim. Porque a questão toda do que estava na cabeça do Victor como lembrança, a gente já viu que a série está utilizando de uma outra forma, tá? E para mim de uma outra forma muito mais interessante de colocar o Garoto Branco inteiramente nos eventos ali. Sobre o Christopher, ainda temos questionamentos, tá? Até a matéria, assim, ó, ela entra muito mais no ponto sobre o Jasper do que propriamente o Christopher, tá? O Christopher, cara, eu acredito que ainda a gente vai ter algum tipo de desdobramento sobre ele. Não sei se nesses 2 últimos episódios, porque com a informação agora recebida pelo Victor, essa busca toda dele vai acontecer de uma outra forma. De uma outra forma, ou seja, por si só. Então o Christopher, nesse momento, para mim, ele fica novamente lá num segundo plano que pode eventualmente, cara, voltar para a história, mas não nesse momento de encerramento de terceira temporada. Essa aqui é muito importante, tá? O que é a cidade exatamente? Ela tem emoções? Alguém, algo a controla e por que é completamente inevitável? Mesmo quando Tabitha conseguiu sair no final da segunda temporada, os fãs descobrem que ela ainda consegue ver, né, as visões, os fantasmas e tudo mais no mundo exterior. Além disso, Tabitha já compartilhou suas especulações de que o que quer que esteja controlando a cidade pode tê-la libertado de volta à sociedade normal apenas para torturar ela, enviando depois ela de volta. Porque quando você pensa sobre isso, Tabitha não foi parar em qualquer lugar do mundo. Ela foi colocada na mesma comunidade que o pai do Victor, o Henry, estava. Coincidência? Achamos que não. Além disso, está claro que há algo com senso de raciocínio que está controlando a cidade, já que ela ficou chateada na segunda temporada quando a cidade tentou se unir para enviar um sinal para um mundo normal. Quando as pessoas tentam sair, isso enfurece a cidade. Você viu o que aconteceu com Dale. Cara, essa questão da cidade toda, tá? Eu até vou pegar novamente o título que eles colocam, tá? O que é a cidade exatamente? E como eles começam esse texto. Se ela, inclusive, tem emoções, alguém ou algo a controla, porque é completamente inevitável, né, acabar voltando para ela ou chegando nela. Né? A questão inteira da cidade, cara, talvez seja assim, um ponto muito importante do porquê que ela funciona realmente como essa esfera. Por quê? Que ela sempre funciona dentro das mesmas regras para todos os novos que chegam ali. Com exceção, que daí a gente começa a pontuar, como foi na questão toda do Garoto de Branco, sobre algum tipo de visão específica, sobre as mensagens das crianças. Aí a gente começa, tipo assim, a ter, né, os nossos queridos asteriscos que são quase como ramificações dentro desse assunto. Só que tudo tá nesse grande poder sobre o que realmente é a nossa cidade de From.
E ela ter vontades, e ela ter desejos, e ela se alimentar da esperança, e ela provocar muito, né, essa esperança toda, e ela dar esses resquícios ali do que seria, né, uma sobrevivência, um mínimo de algo cotidiano durante o dia para depois à noite, os monstros que estão ali dentro, cara, tudo isso é muito, mas muito interessante. Para a gente ter esse tipo de resposta, não é esse momento. Não é esse momento. Sobre o conjunto completo, sobre o que realmente é Township. Não é esse momento, cara. Como a gente está vendo esse grande quebra-cabeça, isso entra daí no outro tipo de assunto que também já foi abordado aqui no canal, que a gente fala em crítica, que a gente fala muito no nosso grande debate, que é sobre qual o perigo que realmente tem a história, né, a narrativa de From daqui para frente, com tu aumentar cada vez mais os mistérios, colocando mais e mais e mais mistérios dentro da roda, aumentando ainda mais o campo todo de teorias, o quanto que isso também vai ter uma questão de aceitação ou, daqui a pouco, um ponto de cansaço em relação ao espectador. Nós que estamos aqui nesse momento, cara, nós, os fãs de From. Mesmo assim, o que for colocado agora, nos 2 próximos episódios, eles vão dar um caminho muito grande para que onde realmente essa história quer chegar. E a descoberta do sentido por completo dessa cidade tá nesse meio. Mas não vai ser nesse momento agora de encerramento de terceira temporada. O planejamento todo, tá? Se a gente começa assim, a mapear a série por completo, não é para agora ter esse tipo de resposta. Não é. Não é. Então, é algo, cara, que me deixa muito, mas muito curioso para saber o que realmente é aquela cidade. O que ela realmente representa, tudo que está colocado ali. A última questão que eles trazem essa matéria, tá? O que são as estátuas e se elas são boas ou más. Que daí a gente pega tudo aquilo que foi descoberto nessa temporada, que já tem mais um indício ali nas falas que o Victor lembra, ditas pelo Garoto de Branco, que é a história da cidade. Por isso que esse preenchimento de lacunas, cara, sobre o passado da cidade, ele é importante, porque querendo ou não, ele não vai só explicar coisas que já aconteceram, mas eventos que a gente já viu também acontecer, tá? Nessas quase 3 temporadas agora que a gente tem de From, mas também que vai poder guiar muito o que vem pela frente, cara. Muito o que vem pela frente. E também tudo que a gente já tem sobre o que estava lá também nesses sonhos todos que a Tabitha teve lá. Pode ser lembranças, pode ser apenas sonhos, mas que ela já tinha ciência sobre as pedras, sobre, inclusive, as próprias estátuas colocadas ali. Olha o que eles falam na matéria, tá? Em um esforço para encontrar mais respostas, e mais comida, né? Kenny e o grupo seguem para a floresta, onde encontram o que parece ser um acampamento abandonado. Em volta dele, há estátuas de madeira com pregos na cabeça que lembram pessoas. Por enquanto, a cidade acha que elas são outra forma de talismã. Mas se forem algo muito pior. Até agora, os moradores da cidade não testaram os cajados, pois da última vez ficaram na cabana, eles estavam protegidos pelos talismãs e nenhuma das criaturas de aparência humana tentou atacá-los. No entanto, um bom indicador de que as estátuas farão algum bem é o fato de que os moradores da cidade encontraram boas colheitas lá. Vamos ver quanto tempo isso dura. E aqui vem esse ponto também. O ponto de eles acharem, cara, algo que era realmente necessário para aquele momento todo de escassez nesse local, junto com todas essas figuras ali colocadas, esse ponto, eu quero muito que nesses 2 últimos episódios também seja explicado. Por que aquele local ali, ele é tão fortemente alimentado de algo extremamente necessário para a sobrevivência das pessoas que estão colocadas ali. O que existe de diferente nesse local? O que é que realmente, né, estava em volta da cabana ali? São os monstros realmente? Os mesmos monstros, as mesmas aparições que a gente já conhece de From? Ou é algo diferente? Porque daí, cara, isso também remete muito a essa tal grande explicação que a gente começa a ter vinda do histórico da cidade, que é trazida pelo Victor ali. Ou seja, algo que estava bem pequeno dentro dessa terceira temporada, que é essa busca por respostas, né, do histórico da cidade, do Victor, que leva o Jasper, do Jasper chega pro Garoto de Branco. Ele vai ter uma importância, para mim, assim, ó, muito grande nesse encerramento de terceira, e uma ligação também muito importante com o que vai desempenhar a Julie nesse final de terceira temporada em relação às visões.
Para mim, essas duas histórias, cara, elas vão daqui a pouco convergir. E elas vão, sim, preencher muita coisa pra gente do que aconteceu no passado e entendimento de já algumas coisas do que já aconteceram na série. Algumas. Porque esse é o ponto, talvez, crucial de toda a história que a gente vem conversando semana a semana, dia a dia, aqui em vídeos separados também. A gente tá vendo uma série que ela vai ter uma continuidade tal. As respostas todas, elas não acontecerão agora. Ou seja, o ritmo dessa terceira temporada, principalmente depois ali do episódio 4, a gente pode muito bem discutir que ela talvez tenha trazido mais problemas do que realmente conseguido prender essa tensão toda que From sabe prender tão bem, tá? Muitos já estão falando sobre a diferença, até, né, alguns colocando essa diferença assim muito forte em relação até o ritmo da história desempenhada na segunda do que agora está sendo desempenhada na terceira temporada. Só que, tirando esse tipo de parte de discussão sobre o ritmo, que eu também concordo que o ritmo, cara, ele tá muito mais lento e dando muito mais espaço para desenvolvimentos de relações, de personagens, desenvolvendo pouco a história, para mim é crucial o que acontece no 8º episódio. Até 20 minutos do episódio é um tipo de ritmo. Depois dali, a próxima meia hora, praticamente, que a gente tem de episódio, para mim já é uma grande amostra que From tá novamente assim, ó, entrando em história e deixando que aquelas relações todas, elas realmente tenham sido importantes para criar uma tensão muito maior para esse final aqui. Repetindo, eu não considerei nenhum episódio a partir ali do 4º, do 5º, cara, um episódio filler, onde simplesmente a gente vê coisas que não movimentam nenhum tipo de história. Para mim a história avançou pouco, mas avançou. Ela foi muito mais desenvolvimento de relações de personagens ali. Só que tudo, cara, para mim se transforma a partir desses 20 e poucos minutos do episódio 8. E para mim esse 9º e 10º episódio, eles vão seguir nessa crescente. Claro, galera, a gente sempre quer que os episódios entreguem muito, e a gente sabe que o From tem capacidade de entregar muito. Mas a gente também tem que entender que esse planejamento deles da história é feito de uma forma. A gente pode não gostar, a gente pode querer mais, mas eles estão seguindo, sim, uma linha narrativa que é coerente para a série que eles estão querendo realmente mostrar pra gente, e principalmente a história dessa terceira temporada, ela realmente é coerente. Vamos torcer para que esses 2 últimos episódios realmente concluam de uma forma, cara, tão boa como foi o início dessa temporada aqui. Galera, coloque mais nos comentários o que acharam sobre essa matéria do The Wrap, sobre essas 5 questões aqui, quais outras questões também são extremamente importantes que vocês querem ver já resolvidas nessa terceira temporada. Sabendo que não é tudo que a gente tem como realmente ter como resposta, porque a série ela vai continuar. Mesmo ainda nesse momento, sem a confirmação da renovação para a 4ª, cara, ela vai acontecer essa renovação. Ela vai acontecer. Galera, coloque abaixo nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.